Primeira carta a João, que é capítulo de número 3, a partir do versículo de número 7, a gente vai ler logo o nosso tema. Diz assim: Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto, versículo 10, são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Agora, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E aí o versículo 4: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pai, em nome de Jesus, te damos graças, Senhor, pelos teus filhos que estão na tua casa nesta noite. Que a tua palavra continue poderosa em nossas vidas, edificando vidas para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, queridos. Obrigado. Meus irmãos, eu estou muito feliz. Confesso aos irmãos que eu me sinto um privilegiado, porque esse mês, pela bondade soberana de Deus, nós estamos fazendo 36 anos que conhecemos a Jesus e nunca nos afastamos dos caminhos do Senhor. Então eu estou feliz, eu estou emocionado, eu estou, regozijado na presença de Deus, porque o Senhor, Gilmar, tem sido grande. E Gilmar, quando você me mostrou o tema desta campanha, eu olhei assim e disse: meu Deus, quanta coragem do Gilmar. É preciso ter coragem, Gilmar, porque este tema aqui, ele não traz mensagens triunfalistas. Este tema aqui, ele é um tema que nos traz reflexão, correção, esticão de orelha, nos chama a atenção. O Espírito Santo, como disse o nosso querido presbítero Valcinei, ela é uma palavra provocativa. E aqui, queridos, a palavra do Senhor está nos alertando a respeito do justo, que são filhos de Deus e que não deve se misturar com o pecado, não deve praticar o pecado. E não é fácil, e eu digo para os irmãos que um tema como esse aqui, qualquer pregador triunfalista que recebesse um tema desse, ele ia tremer na base e ia dizer: e agora? Porque falar de pecado, falar contra o pecado, não é fácil, não dá ibope, não enche igrejas, e a prova está aqui. Não enche igrejas, porque nós estamos vivendo uma geração que está enferma. Estamos vivendo uma geração que está doente.
e uma geração que não está conseguindo curar, não está conseguindo melhorar. Por que isso, pastor? Porque nós estamos à base de analgésicos. A nossa geração está vivendo à base de analgésico, e analgésico não cura. Quem cura são antibióticos, anti-inflamatórios. Analgésico é paliativo. Analgésico é apenas para aliviar a dor. Mas o analgésico não vai curar a sua doença, não vai entrar lá na origem da doença para fazer o tratamento. E nós estamos vivendo uma geração à base de analgésico, Valcinei. Nós estamos vivendo uma geração que não quer se curar, ela não quer se tratar. Sentiu uma dorzinha de cabeça, não vai para o médico, vai logo na farmácia comprar um Anador, comprar uma Neosaldina, comprar um paracetamol. Estamos precisando do tratamento, e aí algumas ou uma grande parte de milhares de pessoas, elas estão equivocadas. Elas pensam que o avivamento está em nós pularmos. O avivamento está em você falar a língua estranha mais alta e mais estranha na igreja. Que o avivamento está em você sapatear e outras coisas mais. Estas coisas, elas vêm muitas vezes de um verdadeiro avivamento, mas é causa de uma emoção, e algumas pessoas, elas não conseguem controlar os seus impulsos, por isso elas pulam, por isso elas gritam, por isso elas choram, porque é uma coisa que está dentro de você, e muitas vezes você não controla, ou você quer mesmo extravasar a sua alegria, o seu contentamento. Mas isso não é avivamento. O avivamento, o verdadeiro avivamento, está lá em Abacuque, quando ele disse: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Este é o verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento é aquele em que o crente está edificado, é aquele em que o crente está com a sua estrutura firmada, que não é qualquer vento que o afasta da presença de Deus. O verdadeiro avivamento, queridos, é aquela pessoa, é aquele crente que mesmo depois de todo o vendaval, mesmo depois de toda a tempestade, mesmo depois de todo o maremoto, terremoto que vem contra ele, ele permanece de pé, ele permanece na presença do Senhor, ele permanece firme. Não adianta eu falar aqui 1 milhão de línguas na igreja, e no primeiro sopro, na primeira tempestade que bater na minha porta, eu abandonar a fé. Isso não é avivamento. Avivamento é crente que aguenta pancada. Avivamento, irmãos, é crente que aguenta mesmo ser surrado e estar ali na presença do Senhor. Está gemendo, mas está dando glória a Deus. Está passando necessidade, mas está dando glória a Deus. Está enfermo, mas está dando glória a Deus. Está sem dinheiro, mas está dando glória a Deus. Está cansado, mas está dando glória a Deus. Enfim, estas pessoas que estão nessa condição é que estão verdadeiramente avivados. E ali o verdadeiro avivamento é quando eu ouço a palavra de Deus e eu trago o temor dela no meu coração. Eu estou avivado perante o meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. E eu estou falando isso com experiência de 36 anos de jornada na fé.
Eu conheci a Assembleia de Deus, quando o fogo pegava de verdade. Eu fui batizado com o Espírito Santo sentado no banco, sem precisar que ninguém colocasse a mão na minha cabeça. Apenas uma missionária cantando aquele hino, Rosto de Cristo. Sempre que leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção. E naquela hora eu me enchi do Espírito Santo sentado lá no banco, e com os olhos fechados eu vi uma cortina de luz azul passar numa velocidade incrível assim na minha frente, assim, e na mesma hora a minha língua, e aí um irmão gritou assim: esse foi selado. Glória a Deus. 1 ano e meio de evangelho, graças a Deus, mais de 30 anos que recebi o batismo com o Espírito Santo. E eu vou dizer uma coisa para você, pela bondade e misericórdia de Deus, sou grato a Deus. Eu prego a palavra de Deus há mais de 20 anos, irmãos. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já falei também e falo ainda línguas estranhas, mas eu aprendi que não é aí que está o verdadeiro avivamento. Eu era vice-superintendente de uma congregação um pouco maior do que esta, há muitos anos atrás. Eu ainda era jovem, solteiro, e eu também era o líder da mocidade. E eu me lembro que a vice-líder da mocidade, um dia, ela chegou para mim e disse assim: Teodomiro, porque praticamente eu quase não vejo você falando línguas estranhas. E eu disse a ela: e é para você ver? Porque a Bíblia vai dizer que as línguas estranhas não edifica a igreja. A língua estranha edifica a si próprio. E a própria Bíblia vai dizer que é bom que aquele que fale em língua também tenha a interpretação dela. Mas quando você vai pregar uma palavra como essa aqui, meu Deus do céu, se prepare para as pedradas. Porque é falta de conhecimento. Por isso que eu li aqui, irmãos, na segunda carta a Timóteo, onde ele diz aqui, ó: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E o tema aqui fala sobre o justo que não pode viver no pecado. E a ideia aqui apresentada por João na epístola não é falar a doutrina da justificação, mas é mostrar para nós que aquele que está justificado, porque a Bíblia diz que a nossa justiça, você vai ver na Bíblia Sagrada várias e várias passagens bíblicas, o Senhor, ou a palavra de Deus falando a respeito do justo. Mas você vai ver também a própria palavra dizendo que Deus procurou na terra um justo, um sequer, e não encontrou. Daí nós poderíamos até estar dizendo: não, mas parece que a Bíblia está se contradizendo, porque existem várias passagens bíblicas que falam sobre o justo. E aí a Bíblia vai dizer que Deus procurou um justo e ele não encontrou. Porque quando a Bíblia está falando que Deus procurou um justo, é aquele justo que não faz parte da justificação, que está lá em Romanos no capítulo 5. A justiça que Deus está falando aqui é a justiça própria. Deus procurou um justo, alguém que tivesse justiça própria, e não encontrou. Mas a nossa justiça, ela não é nossa. A nossa justiça, ela não é peculiar. A nossa justiça, ela vem da fé que nós temos no Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz assim: e creu Abraão, e isso lhe foi imputado como justiça. Glória a Deus. Nós não somos justos na nossa própria maneira de viver. Nós não somos justos porque nós escolhemos ser justos.
Nós somos justos porque nós vivemos a fé no Deus Todo-Poderoso, porque Ele nos justificou, mesmo com todas as nossas imperfeições, mesmo com todas as nossas dificuldades, mas Ele nos aperfeiçoou, Ele nos justificou através do sangue de Jesus Cristo. Aleluia. A nossa justiça não é própria, irmãos. A nossa justiça, ela vem de Deus. Por isso, você está aqui nesta noite, aleluia, porque é dom de Deus sobre a sua vida. Você está aqui nesta noite, não é porque você se sustenta com a sua própria fé, porque a Bíblia diz que a fé não é de nós, a fé é dom de Deus. Você está aqui nesta noite porque o Senhor te ama, porque aprove a Deus escolher você para fazer parte do seu reino. Aleluia. Mas nós também fazemos escolhas. Nós fazemos escolhas. O casamento que você tem foi você que escolheu. A casa que você tem foi você que escolheu. Os móveis que você tem foi você que escolheu. A roupa que você veste foi você que escolheu. Nós fazemos escolhas. E você tem que aprender que a escolha de servir a Deus agora já não é do Espírito, mas é tua. Ele te chamou, Ele te elegeu, Ele te escolheu para você ser seu filho, mas cabe a você fazer a escolha de ficar ou não na sua presença, fazer ou não a sua vontade, servir ou não ao Senhor. É você quem escolhe. Nós escolhemos se queremos servir a Deus, se queremos estar na presença de Deus. E ele diz aqui, essas coisas, ele vai falar aqui no versículo 17, é a fim de que o homem de Deus seja perfeito. A correção, a repreensão, o ensino é para que o homem de Deus, a mulher de Deus, seja perfeito. A Bíblia diz: não havendo profecia, o povo se corrompe. A profecia não é eu levantar a mão e dizer para um irmão: Deus está dizendo isso, isso. Também isso é profético. Mas a profecia que a palavra de Deus está falando aqui é a própria palavra de Deus profética. As escrituras é a profecia. E Pedro vai dizer: nenhuma profecia é de particular interpretação. É a palavra. Ela edifica. E nós estamos vivendo, como eu falei antes, nós estamos vivendo a geração do analgésico. Nós não estamos querendo nos tratar. E pasme os irmãos, nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja aqui na terra. Estamos vendo o governo, o mundo se preparando para receber o iníquo. Estamos vendo a terra se movimentando, a sociedade se movimentando para preparar a chegada dele. Dele quem? Do iníquo que vai governar este planeta. E a igreja parece que está vivendo uma sonolência. Muitas vezes eu prefiro receber de alguém que eu vou vencer, que eu sou vitorioso, que eu vou vencer, mas eu não quero ser chamado a atenção, eu não quero ser corrigido. E a Bíblia vai dizer que é isso que faz o homem se tornar perfeito diante de Deus. Aleluia. Se eu não quero a correção, eu também estou fugindo da perfeição. Não somos perfeitos, mas nós estamos perseguindo a perfeição. Não somos, mas nós perseguimos ela.
nós almejamos ela, nós estamos em busca dela. A Bíblia vai dizer que nós estamos seguindo para o alvo, em direção, como diz Paulo, à carreira que me foi proposta. Deus nos propôs algo. Deus nos propôs algo lindo, glorioso, magnífico, santo, coisa que a gente não pode imaginar, foge da nossa imaginação. Deus nos prometeu, Deus nos propôs, tem uma proposta de Deus para nós, e nós precisamos correr atrás dela, nós precisamos prosseguir em direção a essa proposta de Deus. E aí João vai dizer aqui, que aquele que está justo diante de Deus, esse procura não pecar. Por que isso, irmãos? Irmãos, vamos para a Bíblia. Oh meu Deus, eu vejo uma dificuldade. As pessoas não querem ler a palavra de Deus. Jesus disse, examinem. Jesus disse, examinem as Escrituras, porque é nelas que vocês alcançarão a vida eterna. Jesus disse, examinem. E nós vemos uma geração que não quer nada com Bíblia. As pessoas têm Bíblia apenas para carregar para a igreja. E hoje, com o celular que está na Bíblia, muitos nem carregam mais a Bíblia, porque já justifica que está no celular. A coisa está ficando muito séria. E aí ele vai falar sobre estarmos nos procurando fugir do pecado. Satanás sabe, Satanás conhece as Escrituras. Satanás conhece as Escrituras, irmãos. Lembrem que ele próprio disse para Jesus, está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropece com os teus pés em pedra. Satanás conhece as Escrituras mais do que qualquer um de nós aqui, meus irmãos. E ele sabe que pecado afasta o homem de Deus. Vivemos numa linha, numa reta, onde nós estamos no meio. E o pecado está de um lado, e lá é onde está também o diabo. E do outro lado está a santificação, e também daquele lado está Deus. E você estar aqui no meio, e você tem que se deslocar para uma dessas extremidades. Quando você corre em direção ao diabo, ao pecado, você se afasta de Deus. Mas quando você corre em direção a Deus, a santificação, você se afasta do pecado, você se afasta do diabo. Aleluia. Aleluia. Ele sabe que está escrito lá em Isaías, os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus, de maneira que encubra o seu rosto, para que não vos veja. Satanás não é bobo, irmãos. Ele sabe que o que afasta crente, o que derruba crente, o que derruba servos de Deus, é o pecado. É a contaminação, porque Deus é puro, Deus é santo, Deus não pode se misturar, está na sua natureza. Não é que Deus não quer, é que está na natureza de Deus, não dá para se misturar. Deus não se mistura com coisas imundas. E o pecado nos afasta de Deus, porque começamos a ficar imundos, começamos a ficar impuros diante do Senhor. E ele vai falar aqui, queridos irmãos, ele diz aqui, irmãos, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo.
Algumas pessoas até, é engraçado que alguns até andam falando por aí, que o diabo ou os demônios são filhos de Deus. Mas por que aquela passagem lá em Jó, quando a Bíblia diz que os filhos de Deus se apresentaram diante de Deus e também foi lá e se apresentou Satanás? Mas também em outras passagens na Bíblia, a Bíblia vai dizer sobre os filhos de Deus, aqueles que servem ao Senhor. Então, na sua íntegra, filho de Deus não é anjo e não é homem. Filho de Deus é aquele que vive na presença do Senhor. Filho de Deus é aquele que vive para servir a Deus. Aleluia. Independente se é anjo ou independente se é ser humano. Filho de Deus são aqueles que são verdadeiramente servos fiéis dele. A Bíblia diz que nós recebemos a adoção de filhos, pelo qual nós clamamos Abba Pai. E os filhos de Deus não podem pecar. Os filhos de Deus não podem se misturar com o pecado. Viu? Você viu porque é difícil pregar sobre isso? É difícil a gente arrancar um glória a Deus da igreja. Pregar sobre pecado não é fácil. Imagine se eu estivesse pregando aqui sobre a sua grande vitória. Como vocês, não vou, claro que não todos, mas provavelmente estariam recebendo esta mensagem de outra maneira. Mas eu li propositalmente lá a segunda carta a Timóteo, capítulo 3, para mostrar que é por aqui que você vai conseguir chegar até os céus. É por aqui. É pela palavra do Senhor. Escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Escondi, coloquei ela no meu interior. E aí João vai ver aquele livro, um livrinho onde o Senhor diz para ele: come. E ele come. Na sua boca, doce como mel, no seu ventre, amargo. Porque é assim que é. Esse é o efeito da palavra de Deus. Mas é necessário para a nossa vida. Estamos vivendo num momento em que os verdadeiros filhos de Deus precisam se destacar. Os verdadeiros filhos de Deus precisam se levantar nesta geração. Os verdadeiros filhos de Deus. Estamos tendo muitas baixas. Estamos sofrendo muitas baixas nesta batalha, nesta guerra, meus irmãos. Quantos escândalos, quantos pastores. Agora vemos o que aconteceu com essa deputada. Tudo indica que foi ela que mandou matar o marido. Servos de Deus que fundaram. Imagine que estrago isso é para o Evangelho. Meus irmãos, a coisa não está fácil. As pessoas estão levando as coisas na brincadeira. O diabo não está brincando não. O diabo está vindo, mas está vindo mesmo, arrebentando com tudo, assolando. E os filhos de Deus precisam se manifestar, aleluia, no meio das trevas. Nós precisamos resplandecer a luz de Cristo. Apague todas essas luzes. Feche aquela porta. Isso aqui vai virar a maior escuridão e um não vai conseguir enxergar o outro. Mas se o irmão lá atrás pegar um pequeno palito de fósforo e riscar o palito de fósforo, a luminosidade vai entrar nesse ambiente. Porque é assim que é o poder da luz sobre as trevas. E a Bíblia diz: vós sois luz.
Vós sois o sal é coisa essencial. Sal é conservação, porque naquela época não existia geladeira, não existia freezer. Alimentos eram conservados por sal. O sal tinha duas funções: trazer a questão do sabor do alimento, não é? Intensificar o sabor do alimento e também conservar. A Bíblia diz que nós somos sal. Por quê? Porque nós precisamos estar conservando, para que não se destrua tudo, para que não se perca tudo. A igreja de Jesus Cristo estar aqui na terra, sendo a diferença neste mundo cruel. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Como eu falei para os irmãos, eu prego há muitos anos, irmãos. Antes dos meus 19 anos, acho que eu estava com 18 ou 17 anos, que eu prego a palavra de Deus. E eu já preguei. Eu vou dizer aqui uma coisa para os irmãos. Eu sei falar as palavras mágicas para fazer as pessoas gritar da glória a Deus e pular, porque foi assim o meu começo. Eu sei quais são as palavras que eu digo na igreja em uma pregação para fazer o povo vibrar, porque é uma coisa mecânica muitas vezes, profissional. E foi assim durante muitos anos, até que um belo dia o Senhor disse para mim: eu te chamei para pregar a minha palavra como ela é. Glória a Deus, aleluia. Eu disse, aí irmãos, me bateu assim aquela tristeza quando o Senhor falou isso para mim. Porque pregar a palavra de Deus na íntegra, eu lembro que minha agenda ficava lotada. Eu rejeitava muitos convites. E quando eu comecei a pregar a palavra de Deus, como Deus disse, é assim que eu quero que você pregue, é assim que eu quero que você fale, é desta maneira que eu quero que você faça. A minha agenda foi minguando. Os convites foram desaparecendo. Já preguei, eu sou da Bahia, mas já preguei em outros estados. Mas tudo foi regredindo, porque é isso que eu estou falando aqui nesta noite. Nós fugimos do tratamento, queremos paliativo, alguma coisa que nos deixe momentaneamente alegres, felizes, mesmo sabendo que talvez seja uma alegria passageira, como um jogo de futebol, onde o camarada grita, extravasa, solta fogos, e daqui a pouco ele já esqueceu de tudo. Mas a palavra do Senhor precisa estar gravada dentro dos nossos corações. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. O temor a Deus é um princípio da sabedoria, porque a sabedoria deste mundo é loucura para Deus. Loucura para Deus. E para encerrar, queridos, não se preocupe. Você pode estar dizendo assim nesta noite: pastor, mas é bem complicado. Eu sei que não é fácil. Eu sei que vencer o pecado não é fácil. Nascemos, como o salmista diz, em pecado eu fui concebido pela minha mãe. A natureza pecaminosa está dentro de nós. E muitas vezes você pode estar dizendo: não é fácil, pastor, não é fácil. Talvez muitos não quiseram vir aqui nesta noite porque disse: eu só vou tomar pancada lá, eu vou tomar esticão de orelha, o que eu vou fazer lá? Porque verdadeiramente não é fácil, mas é necessário. A Bíblia diz que Deus corrige, Deus disciplina os seus filhos que Ele ama. Glória a Deus.
É pelo amor de Deus que nós somos disciplinados para nós fazermos aquilo que é correto, porque Deus não quer que nós nos pericamos, o Senhor não quer que nós vamos para o inferno, Deus não quer, irmãos, Deus está fazendo de tudo para que nós possamos alcançar a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. E você vai conseguir sim. Agora eu venho com a palavra de vitória para a tua vida. Você vai conseguir. Você vai conseguir. Há 18 anos atrás, o Senhor me levou a uma visão. E uma das coisas, não vou contar porque é muito grande, tá? Mas lembro que eu perguntei ao anjo que estava do meu lado. Eu disse: Senhor, eu me lembrei dos meus pecados. Eu disse: Senhor, e os meus pecados? E ele deu aquela risadinha assim, meia marota, assim, de canto de, sabe? O anjo deu aquela risadinha assim, de canto assim, e falou assim para mim: não se preocupe, você vai vencer. Aleluia. Aleluia. E é isso que eu te digo nesta noite. Você vai vencer. Glória a Deus. Você está vencendo. Você é vencedor. Em nome do Senhor Jesus, você é vencedor. E a Bíblia diz assim: diga ao fraco: eu sou forte. Eu sou forte. Eu sou forte. Porque é Cristo quem te fortalece. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Se coloque de pés, querido, em nome do Senhor.